Nessas últimas semanas, no meio da maquiagem, tem uma maquiagem específica que tá bem em alta e eu vou estar reproduzindo ela com vocês. Sim, minhas amigas e meus amigos, estarei reproduzindo a Latina Makeup hoje. Lógico, gente, vou estar fazendo essa maquiagem, só que eu tenho uma pele negra e vou estar reproduzindo a Latina Makeup, que geralmente é uma maquiagem para pessoas brancas. E assim, vou estar fazendo ela com os meus produtos no meu tom de pele, pra deixar claro, tá? E eu vou, gente, estar fazendo as técnicas que elas usam, que é aquele rosto mais marcado, aquele ombre lips bem babadeiro, bem esfumadinho. Pra começar, gente, vou preparar minha pele. Minha pele está limpa e eu ainda não fiz nada nela porque eu quero fazer tudo aqui junto com vocês. Vou estar utilizando hidratante, tá? Se vocês forem reproduzir essa maquiagem assistindo esse vídeo, vocês podem estar utilizando o hidratante que vocês tiverem em casa, tá bom? De preferência, hidratantes que sejam no seu tom de pele, pro seu tipo de pele, tá bom, gente? Agora vai ser a hora do primer. Pra estar utilizando como primer, eu vou utilizar esse daqui da Jasmine. É o primer Face Fit. E vou aplicar, gente, nas regiões que eu costumo aplicar, tá bom? Vou aplicar aqui, ó, no cantinho, um pouco na testa e no nariz. Começo a aplicar aqui pelo nariz, que já não precisa de muito, tá, gente? É só realmente aquele resíduo que fica. E nessas regiões aqui, sempre movimentos circulares, tá bom? E como a preparação não vai acabar só nisso aqui, vou vir utilizando o meu hidratante labial, tá? Manteiguinha de cacau com própolis. É a que eu uso. Bom, gente, mudei vocês de posição por conta da iluminação. Coloquei vocês de frente pra janela pra ficar bem melhor. E agora eu vou começar a maquiagem em si. Já vou explicar também pra vocês que eu vou estar fazendo essa maquiagem pra poder fazer uma maquiagem de carnaval. Então eu vou estar preparando inicialmente a pele com vocês e os olhos eu não vou fazer aqui com vocês porque eu vou gravar um tutorial pra outra rede. Vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês que quiserem ver o tutorial. E lá agora, o próximo passo, eu vou estar utilizando aqui o meu corretivo, que eu fiz uma misturinha de sombra laranja com um corretivo um pouco mais claro que o meu tom de pele, para poder dar esse tom de coral, pra gente fazer a camuflagem das manchinhas do rosto, tá, gente? Vou estar fazendo essa camuflagem, gente, porque a maquiagem latina, ela é aquela maquiagem pele revocão, sabe? Então, cobrir as manchinhas para deixar aquela pele bem smooth, bem cobertinha, é bem melhor, tá? E aí eu vou aplicando aqui nas olheiras. Vou estar aplicando também em algumas manchinhas de acne que eu tenho aqui na bochecha. Vou estar aplicando também, gente, aqui no cantinho da boca, que eu tenho os melasmazinho. E aí eu gosto de estar aplicando para poder fazer uma cobertura legal nessa parte. Depois, gente, de aplicar toda a base no meu rosto, eu vou vir aqui com a esponjinha e vou dando batidinhas para poder dar uma esfumada e também espalhar para outras regiões que eu não vi necessidade de passar, porque eu já sei que a quantidade de produto que eu passei vai acabar cobrindo. Após, gente, aplicar todo o corretivo e espalhar, eu vou vir com a base. A base que eu vou estar utilizando é essa daqui, da Intense Pop, a base Matte Camuflage. Ela é uma de cobertura média, tá? Então eu vou estar aplicando um pouco na base, numa superfície, pegando ela com o pincel e aplicando no meu rosto. Até porque eu coloquei aqui um pouquinho de camuflagem para poder não misturar e mudar a cor da base. Gosto, gente, de dar uma olhadinha no pincel, mesmo ele sendo um pincel de língua de gato, que não vai ter tanto resultado, até pra base ela não ficar muito seca, sabe? E aí eu venho aplicando, pegando aqui com o pincel e vindo aplicar no meu rosto, tá?
Nos lugares que tem ali a camuflagem, eu gosto de dar batidinhas em cima, tá? E meio que depositar a base no lugar. E depois eu venho e arrasto. Essa base, gente, ela tem um tom um pouco mais escuro do que o meu tom de pele, mas isso não tem problema, porque eu consigo corrigir, tá, isso aqui no meu rosto com o corretivo. E eu também já quero deixar para poder utilizar também um pouco como contorno, tá? E agora eu vou estar esfumando aqui essa base no meu rosto com a esponjinha, tá? E já falando para vocês, eu iniciei aplicando com o pincel língua de gato, porque ele dá muito mais cobertura do que você ir aplicando com a esponjinha, tá? Porque a esponjinha ela suga ali a base e ela deixa aquele efeito mais natural na pele, tá bom? E agora eu vou aqui esfumar toda essa base para poder também tirar as marcações de pincel do rosto. Agora, gente, logo depois da base, na verdade era a gente ter feito isso antes dela, mas a gente vai fazer agora e não tem problema nenhum, que é fazer as sobrancelhas, tá bom? As sobrancelhas da Latina Makeup, especificamente, é uma sobrancelha bem marcada e com um design parecido com a minha, sabe? Um pouquinho mais arqueado e tal, então eu vou começar aqui penteando a sobrancelha toda pro ladinho, tá? Sentindo mesmo aqui o crescimento dela. Penteio ela dos dois lados. E aí, gente, a gente vai fazendo a sobrancelha bem marcada, tá? Com um esfumadinho bem de leve logo no início. E aí eu vou pegar, gente, vou estar utilizando essa paleta aqui da Ruby Rose Releve, porque eu colocava cola de cílios aqui em cima e a minha cola era preta. Vou estar utilizando a cor do meio, tá? Pra começar aqui a delimitar a sobrancelha, fazer todo o design dela. Vou fazer em cima também, gente. Eu faço o desenho ao redor da sobrancelha e eu não puxo muito lá na frente, tá vendo? Só na parte de baixo mesmo. E aí eu vou começar a preencher essa sobrancelha. Eu vou estar utilizando um pincel maior, tá? Eu tenho esse pincel aqui, que ele é realmente pra sobrancelha, é um pincel mais chanfrado, tá vendo? E aí eu vou estar utilizando ele pra poder fazer o preenchimento da sobrancelha. E vou utilizar a mesma cor que eu utilizei pra contornar, pra fazer o final e o meio da sobrancelha. E aí, gente, eu segui preenchendo até onde eu fiz o tracinho da parte de cima, como vocês podem ver dos dois lados. E aí eu vou vir aqui com a escovinha de sobrancelha e vou vir esfumando essa parte da frente aqui. E sobrancelhas prontas, agora é hora de delimitar a sobrancelha. Eu não vejo tanta estranheza, gente, porque eu faço, tá, a minha sobrancelha dessa forma, desse mesmo jeito. A diferença é somente a cor que eu utilizo na hora de fazer a sobrancelha. E aí agora eu vou pegar aqui o corretivo, tá? E vou fazer a parte da delimitação da sobrancelha. Vou ter esse restinho aqui de base, vou pegar aqui um pouquinho
do outro corretivo. Vou misturar aqui para criar o corretivo mais claro, gente, porque realmente tem essa característica na maquiagem, né, na Latina Makeup, de utilizar um corretivo bem mais claro nessa parte aqui de baixo na hora de delimitar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Com um pincelzinho, tá? Língua de gato bem fininho, a gente vai utilizar aqui. Eu acho engraçado, gente, porque fica parecendo como eu fazia antes a sobrancelha. Hoje eu já não faço mais a minha sobrancelha com essa delimitação assim. Eu faço algo um pouco mais natural, com um corretivo um pouco mais próximo do meu tom de pele. Gente, tá pronto aqui, tá? A parte de baixo. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar um pincelzinho, tá? Um pouquinho chanfrado. E a gente vai esfumar essa parte aqui de baixo primeiro com o pincel. Só dando batidinha, gente, na margem ali do corretivo. Não precisa arrastar, apenas dar batidinhas, tá? Feito isso, em um olho já dá diferença. Ó, a diferença de como tava pra como vai ficar. Fica bem esfumadinho, né, gente? Com o pincel já. E aí a gente vai fazer a mesma coisa no outro olho, tá bom? E agora, depois que a gente esfumou com o pincelzinho, a gente vai vir com a esponjinha e vai dar batidinhas, tá bom? Bem de leve. E é isso, gente. E agora a gente vai delimitar a parte de cima, tá? Pra fazer essa delimitação, a gente vai usar a mesma misturinha, só que eu vou colocar um pouco mais de base, tá, gente? Um pouquinho mais de base. E a gente vai tentar deixar isso aqui o mais próximo do gente. Com esse pouquinho da mistura, a gente vai aplicar aqui só na parte de cima, tá? E, gente, é pra ficar desse jeitinho. Já puxa aqui. E a mesma coisa do outro lado, tá bom? E aí, gente, eu vou pegar aqui, tá? Um pouquinho do corretivo e vou aplicar aqui, ó. Vou puxar aqui de baixo, bem no meinho, pra cima. Pra ficar esse tracinho mesmo, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, na parte de baixo e na parte de cima, que é esfumar com o pincel e depois vir com a esponjinha dando batidinhas, tá bom? Como a gente já fez agora as sobrancelhas, que inclusive eu tô apaixonada nessas sobrancelhas, gente. A gente vai pra parte da correção, tá? Agora seria a etapa do contorno, mas como eu disse a vocês, eu vou aproveitar a base, um tom mais escuro que o meu tom de pele, pra poder tá fazendo essa correção com o corretivo, tá bom? Eu vou estar utilizando, gente, esse pincelzinho aqui, que ele é um pincel língua de gato, só que ele é um pouco menor que o pincel de base, tá? Pouco não, muito, né? Porque, olha, ele de frente, ele some e aqui de lado, tá bom? E aí eu utilizo ele, tá? Pra poder aplicar o corretivo. Tô embolando um pouquinho, gente, mas é leve, tá? É leve, é o calor que tá fazendo em Salvador. E aí eu vou pegar, gente, essa mesma misturinha que eu fiz e aplicar ela aqui, tá?
bem aqui no cantinho. E é uma correção também bem potente, tá, gente? Esse corretivo, essa base que eu tô utilizando, ela é uma base mate, tá? E eu acho ela perfeita, gente, pra esse tipo de maquiagem, porque aí, como a base já é uma base mate, já deixa aquele efeito mate no rosto, e eu já não vejo tanta necessidade de estar utilizando muito pó, tá? Mas a gente vai usar muito pó nessa maquiagem, porque ela pede muito pó. E aí eu aplico aqui, ó, fazendo esses movimentos aqui, já aplicando mesmo o corretivo para ele ficar na pele. Vou aplicar também no queixo. Vou aplicar na testa, tá? Um ponto aqui embaixo. E aí, gente, chegou a hora de espalhar todo esse corretivo aqui no meu rosto, tá bom? Vou começar aplicando aqui na testa, espalhando na testa. Como eu falei a vocês, gente, que eu ia conseguir resolver, tá? Tá aí a solução. Eu já consegui aqui aplicar, tá? E espalhar o corretivo por todo o meu rosto. E agora a gente vai estar aplicando um pouco de corretivo com um pincelzinho menor, bem mais claro que o meu tom de pele, tá? Em alguns pontos. Que pontos são esses? Aqui perto do olho, tá? Bem aqui no cantinho. Mas é só um pinguinho, tá, gente? Bem aqui no cantinho. A gente vai aplicar um pouquinho aqui na ponta do nariz também. E um pouquinho, um tracinho de nada nessas regiões. E também aqui, ó, gente. E a gente vai aplicar um pouquinho também aqui, do ladinho do nariz, tá? Um pouquinho na testa, no queixo e aqui acima da boca. E a gente vai estar espalhando tudo com a esponjinha, tá? Começar pelos pontos que a gente não quer que fique uma mancha muito evidente. No queixo. Espalha tudinho aqui no queixo, na testa. Já dá aquela espalhada, aquela esfumadinha, mas uma esfumadinha concentrada, gente, pra só iluminar, tá, o lugar. A gente vai estar agora fazendo a aplicação do blush, tá bom, gente? E eu vou estar utilizando um batom como blush. O batom que eu vou estar utilizando é esse aqui, vermelho, tá? Vou pegar ele um pouco com um pincel, gente. Vou pegar aqui com um pincel e vou dar algumas batidinhas. Elas usam blush, gente, tá bom? A Latina Makeup tem sim o blush, mas não é um blush muito marcado, tá? É algo ali só pra dar uma corzinha mesmo, tá? Sabe? E é isso que a gente vai fazer aqui. Já apliquei aqui um pouco de um lado. Vou aplicar aqui agora um pouco do outro lado. Que a intenção não é deixar esse aqui marcado. E a gente vai aplicar aqui em cima. Bem aqui na maçã do rosto, tá vendo? Bem nessa região aqui.
que a gente vai dar essa espumadinha, essa concentrada. E agora, gente, chegou a hora da gente selar essa pele, tá bom? E a gente vai começar pelo contorno. Gente, eu disse que eu ia começar pelo contorno, mas eu decidi começar pelo blush. Porque como o blush ele não é muito marcado, a gente já faz ele agora. E aí eu vou estar utilizando essa paletinha aqui da SP Colors, tá? Essa daqui é a Blush Style da Mango Lovers. E aí eu vou estar misturando essas duas cores aqui, tá? Pra poder dar um tonzinho um pouquinho mais misturado, não ficar muito pigmentado, sabe? Porque essa cor aqui, ela tem mais partículas de brilho e essa daqui é bem mais pigmentada. Então eu quero algo que fique um meio termo. E aí eu vou estar misturando, tá? Um pouquinho dessa com um pouquinho dessa. Vou dar batidinha, gente, pra poder tirar o excesso. E aí eu vou vir aplicando, tá? Assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego um pouquinho, um pouquinho. Como contorno, eu vou estar utilizando essas duas contornos aqui. Essa daqui é uma paletinha, ela tem uns tons um pouco mais quentes. E esse pó compacto que eu utilizo como contorno, ele é um tom um pouco mais frio. Então, ele traz mais aquela sombra mesmo de volta pro rosto, tá? Vou pegar aqui um pouco dele. Essa daqui, gente, eu não sei qual é a cor, tá? Tá sem numeração. E aí eu vou aplicar, tiro o excesso e dou umas batidinhas pra dar uma picada. E já venho aqui esfumando, gente, porque é importante, tá? A gente esfumar pra não ficar muito marcado. E aí, gente, eu vou fazer um contorno dessa forma porque na Latina Makeup a maquiagem ela tem um contorno bem marcado e bem bonito, tá? E aí a gente pega mais um pouquinho, tiro o excesso, aplico aonde eu quero concentrar e aí eu venho esfumando esse contorno, tá? E aí, gente, agora eu vou vir com essa paletinha aqui, que são tons mais quentes. Vou pegar essa cor aqui do fundo, tá? Vou pegar um pouco dela. E vou estar vindo aqui, sem tirar mesmo o excesso, direto no rosto e aplicando. Também fazendo sempre movimentos circulares com a mão bem leve, gente, pra poder esfumar bem isso aqui no seu rosto, tá? Sei que às vezes parece que não tá sendo feito nada, mas tá sim, tá bom? E aí, gente, já tá quase pronta essa parte do contorno. Vou pegar esse pincelzinho aqui, menorzinho. Ele tem esse formato que eu acho perfeito pra poder fazer o contorno no nariz, tá bom? E aí eu vou tá pegando essa cor aqui do meio, que é um pouco mais clara que esse contorno daqui do fundo, que foi o que a gente usou. Aí eu vou pegar aqui, tá? Um pouco. Vou tirar um pouquinho do excesso. E aí eu vou vir fazendo aqui o contorno no nariz. Vou começar pela parte de cima, tá? Vou estar utilizando o espelhinho aqui pra me auxiliar. Vou aplicar aqui na parte de cima e aí eu vou descendo esse contorno. E vou fazer, gente, a mesma coisa do outro lado, tá bom? Aplico aqui um pouco. Dou uma apertadinha aqui, ó, para deixar mais fininho. E nessa parte aqui do meio, tá, da pontinha do nariz, eu vou estar aplicando
Agora eu vou selar todo o meu rosto com pó solto, tá? E aí vocês vão ver nas áreas que eu vou colocar o pó solto. Ó, gente, que eu vou estar utilizando esse pó banana aqui, tá? Ele é da Digresso. E aí eu aplico ele assim. Coloco na tampa, derramo um pouco dele na tampa. E aí eu abro ele, sopro fora do vento para não voar pó em todo lugar. E aí com o que ficar na tampa é o que eu vou utilizar para poder fazer aplicar todo o pó no rosto, tá? Eu vou usar essa esponjinha aqui, ó. Eu dobro ela assim no meu dedo. E aí eu pego aqui um pouco. Deixa eu endireitar aqui que ficou meio fora. Aí eu pego um pouco do pó e aplico no meu rosto. Gosto também de tirar um pouco do excesso do pó, gente, pro rosto ele não ficar muito marcado, não ficar muito pó preso em um lugar só. E aí, gente, enquanto eu tô com esse pó aqui no meu rosto, eu vou estar fazendo o olho. E assim que eu terminar, eu vou voltar aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu acabei de fazer aqui o olho, tá? Já tá até a noite, gente. Tanto que a iluminação deu uma mudada, mas isso não vai mudar no resultado da maquiagem, tá bom? Eu até coloquei aqui mais um pouco de pó em algumas regiões. E agora o que é que a gente vai fazer? Vai tirar esse efeito de pó do rosto, quer dizer, não o efeito, mas o excesso de pó, tá? Eu vou começar por essas regiões aqui, que geralmente ficam com mais pó, tá? Vou dar uma passada aqui na mão pra poder tirar mais um pouco do produto que tá aqui, porque tá com o restante de produto, então pra não tirar e mudar a cor. Como essa pele tem um efeito um pouco mais matificado, eu não vou estar utilizando bruma, tá? Porque as que eu uso, ela não deixa esse efeito de mate. Mas tem algumas brumas já no mercado que já deixa esse efeito de pele matificada. Tira o efeito do pó, mas deixa ali aquela pele sequinha, não fica com viço nem nada. Então, pra não eu acabar deixando a pele muito viçosa e acabar fugindo mais dessa estética de latina make-up, eu vou deixar minha pele desse jeito, sem passar nenhuma bruma nem nada, tá bom, gente? E aí agora eu vou estar fazendo a aplicação do iluminador. Gente, um iluminador para latina make-up é algo bem suave, não é algo muito marcado, sabe? Bem iluminador mesmo. E aí eu acabei molhando esse iluminador para poder estar fazendo esse olho. Então eu vou estar pegando aqui na região daqui de cima, que é a parte que não tá molhada, tá? Bem aqui próximo do centro do produto. E aí eu vou pegar só um pouquinho assim, ó. Só um pinguinho mesmo. E vou aplicar, gente, aqui bem nesse meinho, sabe? Pra dar só o efeito de iluminador mesmo. E aí eu vou dar uma esfumadinha aqui nas laterais pra tirar qualquer marcação que tenha. E aí já ficou assim, parece que deu até uma afinada no nariz, sabe? E aí eu vou colocar uma bolinha de nada bem aqui no topo, pra ficar desse jeito, tá? E aí, gente, vou estar pegando aqui um pouco do iluminador, tirar aqui o excesso e tá aplicando aqui a mesma coisa do outro lado, tiro o excesso. E agora, gente, eu vou estar fazendo a parte da boca, que vai ser basicamente um ombre lips com uma finalizaçãozinha com gloss, tá bom? E aí eu vou aproximar um pouquinho aqui vocês e vocês vão ver mais de perto. Eu vou estar contornando a minha boca com esse lápis aqui da Pop, ele é um lápis marrom, tá, gente?
gente, esse lip combo Lip Gloss, tá bom? E esse é o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Eu gostei muito dessa maquiagem, uma maquiagem que traz muita cobertura pra pele, deixa a pele muito bonita também. Eu gosto desse blush assim, um pouco mais, como é que eu posso dizer, natural. Algo mais natural com blush, não gosto de blush muito marcado, dependendo da maquiagem que eu fizer e da proposta que eu quero. Eu deixo sim a maquiagem com blush um pouco mais marcado, mas desse jeito aqui que a maquiagem tá, eu amei. Amei também o contorno, gente, não tá um contorno muito pesado. Eu fiquei também um pouco insegura no início, né, antes de começar a fazer a maquiagem, por conta do contorno, porque eu fiquei com medo de trazer um contorno muito marcado e ficar algo muito estranho no meu rosto, mas eu acho que eu consegui me sair bem nessa maquiagem. E aí, o que é que vocês acharam? A minha Latina Makeup está aprovada? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!